Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Eu quero ler com você agora Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Aqui está falando sobre ensinar a palavra do Senhor, o caminho do Senhor para os nossos filhos. E a Bíblia também diz, em Provérbios, bem assim, presta atenção na leitura. Vocês não reparam que eu tô lavando louça aí, gravando devocional, não. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Provérbios 20, 11. Glória a Deus. Tem pais que pensam, não vou ensinar a palavra de Deus para meus filhos, não. Eles são muito novos, quando ele ainda, menor de 7 anos, 8 anos, fala, eles são muito novos para entender a palavra de Deus. Que eles são muito novos para aprender sobre morte, sobre vida eterna, sobre pecado. Que eles são muito novos para ouvir falar de céu e inferno. Nossa, tem gente que fala, criança sentir a presença de Deus, criança não tem que sentir a presença de Deus. Parece que tem gente que se vê uma pessoa, um filho ou uma filha sentindo a presença de Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, já começa a pensar mal, já julgar, já começa a falar, não, é muito novo pra isso, meu filho tem que brincar, tá tirando a infância da criança, parece que prefere que a criança sente a presença do inimigo, que seja preso pelo inimigo, do que se envolva, se atrai pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. E eu tô querendo falar algo muito sério com você. Tem muitos pais que vão pagar por negligenciar a palavra de Deus para os seus filhos, porque pensam que eles são muito novos. Tem que ensinar a criança desde quando ela é pequena, ensinar os mandamentos de Deus, ensinar o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Não é deixar o celular na mão o dia inteiro, jogado no YouTube, aprendendo as coisas no YouTube, vendo anúncio com imoralidade, com promiscuidade, anúncios que não tem nem lógica, uma criança está na frente assistindo. Deixa a criança o tempo todo na TV, no Netflix. Um monte de pessoas que são cristãos, falando assim, que creem na palavra, aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, vão para a igreja. Na igreja, eles parecem assim, refletem uma santidade, mas em casa, no lar, negligenciam a palavra, o ensino das Escrituras para os seus filhos. Isso eles vão dar conta diante de Deus. Porque hoje o celular, a televisão, a internet tá levando muitos à perdição. Eu já vi criança que, gostava de louvar a Deus, gostava de adorar a Deus. Depois que deu o celular, acabou. Parou de alimentar o espírito, começou a alimentar a carne. Isso vicia as crianças. Aí os pais não sabem nem que os filhos estão assistindo. Deixa a internet na mão, aí vê os anúncios, começa a ver TikTok. Gente, eu sei de gente que tá na igreja, o filho não quer saber de adorar, não quer saber de cantar. É assim, você deve conhecer, se você vai na igreja, você deve conhecer crianças desse jeito. Mas não quer cantar, não quer orar, não aprendeu a orar em casa, porque o primeiro ministério nosso é a família. Então nós temos que obrigação nossa, ensinar nossos filhos a orar, louvar o Senhor, ensinar a palavra de Deus com a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi pessoas me falando que é importante ensinar até os 7 anos a criança. Tudo que você ensinar ela até os 7 anos fica na cabeça dela. É o tempo de construir a moral, o caráter na mente dela. Depois, sim, ela tem como aprender outras coisas, mas fica mais fixado até os 7 anos que você ensina pra ela. E o que acontece? Você precisa ensinar a criança a ter comunhão com Deus, a ter alegria e prazer em falar com Deus, aprender na necessidade de falar com Deus. Diante do medo, entender que Deus está com ela. Mas para isso você precisa abrir sua boca, tirar seu tempo. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Você precisa arranjar tempo. Você precisa arranjar tempo de cuidar do ensino das escrituras dos seus filhos, de cuidar da vida do seu filho. Só um momento. O filho estava me gritando, fui atender ela rapidinho. Mas enfim, gente. Você precisa cuidar da comunhão que seu filho tem com Deus. E é você, seu filho não vai. Porque essa carne aqui, ela é inclinada para fazer as coisas da carne, é inclinada para o mal.
ela não tem vontade de ir pra igreja, não tem vontade de adorar a Deus, de orar, de louvar. Só se a pessoa vive em espírito. Aí o espírito domina ela, o espírito de Deus, com o espírito que Deus colocou em nós, né? Eles têm uma grande comunhão, então aí a pessoa é dominada pelo espírito, então ela não tem vontade de atender os desejos da carne. Mas se ela não é inclinada a alimentar o espírito, essa pessoa, ela não vai ter desejo de adorar a Deus. E a Bíblia diz que lá quando Deus, depois do dilúvio, Deus fala que nunca mais ele destruiu a terra com água, com dilúvio, porque ele viu que o homem era mau desde a sua meninice. Mas por isso que a gente precisa ensinar a palavra do Senhor para as nossas crianças, para que elas possam saber o que é certo e o que é errado, é o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é moral, o que é imoral, o que é errado, o que é certo. Gente, é tão lindo ver crianças diante de Deus cantando, louvando, orando, pregando. Tão lindo crianças tendo desejo de estar na casa de Deus, fazendo devocional. A gente tem que ser o exemplo para nossos filhos. Estudando a palavra. Eu tenho costume e eu peço a Deus que me ajude, que em nome de Deus eu continue sempre fazendo isso. Toda noite antes de dormir, se a minha filha não dormir antes de eu chegar a fazer ela dormir, para deitar com ela, né, para ter um momento com ela antes do sono dela, eu leio a palavra de Deus no livro bíblico infantil para ela. Esse é um costume que eu tenho. E ela vem conhecendo a palavra. Eu termino pego outra Bíblia infantil ilustrada e uso. Às vezes eu leio a própria Bíblia Sagrada minha, não só a que tem ilustrações, né? E ela vai aprendendo, vai fixando um pouco. Ela gosta de ensinar, de gravar videozinhos falando da palavra de Deus. É importante a gente ensinar. Nós vemos na palavra de Deus, Samuel era um menino, era uma criança que Deus escolheu e falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus, que Deus escolheu para ser um profeta. Deus também usa as crianças, Deus também fala com as crianças. A Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. E ai daqueles que fizer tropeçar nos pequeninos de Deus. E que devemos se converter como as crianças para herdar o reino de Deus. A Bíblia diz. Nós vemos também na palavra que a Bíblia diz que João Batista ia ser cheio desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre da mãe dele foi preparado para uma missão. Desde o ventre. Nós devemos consagrar nossos filhos a Deus, entregá-los a Deus, ensinar as Sagradas Escrituras para eles, para que Deus não venha nos cobrar disso, para que eles não venham perder a salvação por negligência nossa. Então, esta é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.